comentar ontem, mas vai dar pra gente comentar hoje. Esse editorial também, muitíssimo curioso. Muitíssimo, gente. Dia 11 de abril, 10 e 11 de abril, viu? Que fim de semana. Isso é justiçamento. É o título. Para falar do caso do empresário, de 71 anos, condenado a 14 anos de prisão. O crime dele? Fez um pique de R$500, a pedido de um amigo, que teria ajudado a fretar um ônibus que levou manifestantes a Brasília para os atos que culminaram no infame 8 de janeiro. Tratada nos processos que ocorreram no Supremo como parte de uma tentativa de golpe de Estado. O empresário Alcides Ram não esteve em Brasília, não participou dos atos do 8 de janeiro, não manteve contato com os manifestantes e nem sequer há provas de que soubesse o destino do dinheiro. Mas a sentença confabula outra história. Aqui já fica curioso. Esse caso aí não dá pra aplicar pra Bolsonaro? Bolsonaro não participou do 8 de janeiro, Bolsonaro não manteve contato com os manifestantes e nem sequer há provas que Bolsonaro soubesse o destino do dinheiro ou que soubesse que estava sendo organizado o 8 de janeiro. Essa editorial do Estadão, ele deixa uma ponta solta para ser aplicada em diversas outras situações. Entre os 41 passageiros do tal ônibus, só um, identificado nos atos, foi o suficiente para enquadrar o Pix de Alcides em 5 crimes: tentativa de golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, associação criminosa armada, dano qualificado, deterioração do patrimônio tombado. Entre o gesto inicial e a condenação final, há só uma cascata de inferências que se sustentam uma nas outras. Não é exatamente isso que foi aplicado para Bolsonaro? Não é preciso sofisticação jurídica para perceber o descompasso. Han não organizou nada, não liderou ninguém, não esteve presente, assim como Bolsonaro. Ainda assim, foi tratado como arquiteto de uma engrenagem golpista, assim como o Bolsonaro. O caso, como o de outros 2 empresários condenados nas mesmas condições, revela um padrão. Um gesto remoto e isolado basta. Não se exige demonstração de intenção, conhecimento ou vínculo direto com qualquer ato ilícito. O enquadramento vem antes, os fatos são acomodados depois. Conforme a doutrina do relator do caso, Alexandre de Moraes, resumida no bordão: a justiça é cega, mas não é tola, a ausência de evidências se torna evidência de conspiração. A lógica elástica e ilativa é consumada na sentença, mas nasce na denúncia, assim como no caso do Bolsonaro. A PGR oferece acusações genéricas, alarga enquadramentos, justapõe tipos penais, equipara situações distintas. Outros casos seguiram esse protocolo. Uma cabeleireira criticou o ministro com batom na estátua e recebeu, pelo mesmo pacote de 5 crimes, a mesma pena de 14 anos, expondo a desconexão entre conduta e sanção. Idosas com doenças graves voltaram ao cárcere por descumprir regras formais de deslocamento para atendimento médico, expondo a desconexão entre direito e humanidade. Uma vez fixado o enquadramento, o restante se ajusta. Não foi assim com o Bolsonaro? O fato individual perde substancialidade e é absorvido por uma grande narrativa. A trama golpista se tornou uma entidade metafísica. Final dos tempos, hein? Nem o Estadão mais está comprando essa história de golpe. O indivíduo que deveria responder pelo que fez, responde pelo contexto em que foi inserido. Tipo Bolsonaro. Ainda que de forma absolutamente acidental. E teve muita coisa que pôs da cabeça. Né? Tinha um grupo de uns 2, 3 militares. Não dá nem pra chamar um grupo, né? Sei lá, um trio de pessoas. E aí realmente passaram do ponto. Mas tentaram falar que a culpa era de Bolsonaro, que ele sabia de tudo. Aí que foi impresso em algum lugar. E olha, o Felipe Martins estava no Planalto nesse dia. Aí o cara mostra até os recibos do Uber, mostrando, não, pô, eu não tava lá. Não, mas você tava lá. Eu vou te prender, porque eu não gosto de tu. Centenas de manifestantes que acamparam em frente aos quartéis receberam ordens de prisão em massa, com denúncias industrializadas, sem individualização. A multidão virou único réu. Um morador de rua passou mais de um ano na cadeia apenas por observar os protestos. A presença basta como evidência de dolo, a responsabilidade se amplia por associação, o risco de fuga atribuído a alguns justifica prisões preventivas a todos. Isso aqui aconteceu no caso Vasquez. O risco de um foi aplicado a todos. Vai circulando o clima para uma comissão da verdade. Essas pessoas precisam ser indenizadas. Para piorar, essas pessoas não têm foro especial, nem sequer devem ser julgadas pelo Supremo. Os princípios do juiz natural e duplo grau de jurisdição foram destroçados. Nem Bolsonaro deveria ser julgado pelo Supremo. Eles mudaram o entendimento, deixando o erro sem caminho claro de revisão. Nesse modelo, a prova perde centralidade e cede espaço às presunções. Crimes graves passam a alcançar condutas periféricas. Os processos e ritos prosseguem mecanicamente, mas com garantias trituradas. Ao mesmo tempo, o tribunal acumula funções, investiga, julga, amplia competências, enfraquece freios internos, afasta a prestação de contas, uma concentração de poder sem paralelo no mundo democrático. Em qualquer padrão mínimo de razoabilidade, isso não se sustenta. Julgar não é colar rótulos penais, é distinguir condutas, apurar intenções e hierarquizar responsabilidades. Um sistema que pune por associação, presume intenções sem prova, iguala condutas distintas e instrumentaliza apenas para dar castigos exemplares ou pedagógicos, não está fazendo justiça. Só justiçamento. Para começar a reduzir o sofrimento dessas pessoas, fé em Deus, dia 30 agora, derrubam o veto do Lula da dosimetria, e o Maiorovic comentou o seguinte: esse veto, evidentemente, vai cair.
E por que vai cair? Porque existe um clamor. O Supremo não se deu conta, infelizmente, e exagerar na dosimetria. Eles não fizeram uma dosimetria, uma individualização justa, porque eles deveriam ter aplicado uma medida de política criminal para acertar uma pena adequada, uma pena justa. Não. A raiva prevaleceu. Então, erraram. Isso precisava ser consertado. Daí nasce essa proposta legislativa e cujo o principal articulador foi esse Paulinho da Força. Esse é um ponto. Vai, evidentemente, cair o veto. É justo que caia o veto. Então, esse é o segundo ponto. Aí, né? Que coisa, rapaz.